Hoje nós vamos falar sobre fé como um grão de mostarda. E se tem uma coisa que nós fazemos muito bem como seres humanos é esquecer de coisas. Nós fazemos isso muito bem, os homens de maneira muito especial, esquecem das coisas, graças a Deus pela vida das mulheres que estão ao nosso lado. Mas nós fazemos isso muito bem. É por isso que nós precisamos nos lembrar, nós precisamos recobrar, trazer a memória. Por isso que nós queremos continuar ouvindo as mesmas histórias, relembrar daquilo que fez. É por isso que, inclusive, nós ceiamos. É claro que a ceia tem um papel fundamental na vida do cristão, mas a ceia também serve como um elemento para que a gente se lembre daquilo que Jesus fez pela nossa vida. É por isso que nós estamos todo domingo aqui, todo sábado e todo domingo, quem vem no dia de amanhã. Nós precisamos nos lembrar das coisas que Deus fez na nossa vida, porque se nós não nos lembrarmos, é muito fácil a gente se esquecer. E essa palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu já preguei ela aqui, mais de 4 anos atrás. E nesses dias, eu estava relembrando ela e eu senti do meu espírito a inclinação de eu compartilhar com ela aqui novamente, porque talvez tenha tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo nesse momento como juventude aqui na Primeira Batista. E eu trouxe ela de volta à minha memória, de volta ao meu coração, porque se tem algo que nós precisamos nesse momento é fé. Se tem algo que nós precisamos entender como nós batalhamos pela nossa fé, como nós fazemos ela crescer, é nesse momento em que nós estamos vivendo. Nós temos visto algo acontecendo aqui, e uma das palavras que eu posso talvez simplificar daquilo que tem acontecido aqui é um movimento de restauração. Deus está fazendo algo. Ontem a gente tinha aqui 130 adolescentes no Papo Livre. Lotaram isso aqui. E foi incrível. 130 adolescentes. Então nós temos visto um mover sobrenatural. O Gui estava falando hoje na reunião. O Gui ele é muito humilde. E é sério, gente. Ele é bem humilde. Ele chegou, gente, se for por mim, pela G... não vai rolar nada. E eu entendo, é claro que eles trabalham muito, mas eu entendo o que ele quis dizer. Isso é obra de Deus, só pode ser obra de Deus. Só que se a gente não tiver fé, nós não vamos alcançar tudo aquilo que Deus tem para derramar sobre nós. Se nós não tivermos fé como um grão de mostarda, nós podemos ver as coisas se iniciando, as coisas se movimentando, as coisas sendo restauradas, mas existe muito mais para Deus fazer na nossa vida. E se nós não entendermos que nós devemos permanecer em fé, essas coisas não vão acontecer. E é por isso que eu acho que essa palavra tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje. Tem tudo a ver com o momento como juventude que nós estamos vivendo aqui na Primeira Batista. Se você quiser abrir a sua Bíblia, ou o aplicativo aí em Mateus 17, capítulo 17, versículo 20. Nós temos o texto da onde surgiu o título, o tema da palavra de hoje. Mateus capítulo 17, versículo 20. Nós temos Jesus conversando com os discípulos e eles estão conversando sobre várias coisas. E aí Jesus ele finaliza o assunto justamente no versículo 20 falando assim. E Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena, e eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. O que Jesus estava querendo dizer nesse momento para os discípulos, eu não sei quantos já viram uma semente de mostarda, ela é um pouquinho maior do que a cabeça de um alfinete, não é? Então o que Jesus estava querendo dizer aqui, é que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, só que a primeira coisa que eu penso é como eu posso medir a minha fé para comparar com um grão de mostarda. A fé é algo imaterial. Eu não consigo pegar uma régua e chegar aqui no Rafa e falar, Rafa, vou medir sua fé. Sua fé tá mais ou menos, hein? Não dá para fazer isso. E se nós olharmos o texto com um pouco mais de cuidado, no original e inclusive em outras versões, nós vemos a palavra, Jesus falando, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, que é o título da palavra de hoje. Por que isso tem uma diferença para nós aqui? Porque se nós olhamos a semente de mostarda, ela é da cabeça de um alfinete, muito pequena. Mas quando você planta essa pequena semente, ela se torna uma árvore com mais de 2 metros de altura. O que Jesus estava nos comunicando é, se você tiver uma fé que cresce, uma fé que se desenvolve,
Uma fé que permanece e ela vai desenvolvendo e crescendo. Assim como nós olhamos a menor das sementes, que é um grão de mostarda, e se torna uma árvore gigante, é isso que essa fé pode fazer. Ela pode começar pequena, mas se você se desenvolver, ela pode se tornar grande. E ela se tornando grande, vocês vão chegar para as montanhas e para os morros, que no caso aqui são os seus problemas de vida, e dizer para que eles saiam da sua frente, para que você continue. É isso que vai acontecer. Então, nós precisamos ter essa fé que se desenvolve, essa fé que cresce como um grão de mostarda. E o que eu queria compartilhar com vocês aqui são 4 pontos. A primeira coisa é por que nós precisamos ter fé? Por que eu e você precisamos ter fé como um grão de mostarda que se desenvolve e cresce? O segundo ponto é como temos fé. Eu vou te dar o segredo hoje para você sair daqui e descobrir como que você pode ter fé. O terceiro ponto é onde nossa fé é provada. E o quarto, último ponto é como nós permanecemos na fé. Então, o primeiro ponto, por que nós precisamos ter fé? Se você quiser abrir também aí, Hebreus 11. Hebreus 11 nós temos um capítulo onde fala de todos os heróis da fé. Do que eles fizeram por causa da fé que eles tinham. Nós vamos ler esse texto, depois nós vamos voltar nele no final. Mas nós vamos iniciar lá no versículo 29. Hebreus capítulo 11, versículo 29. Diz o seguinte: pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias, e suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os outros profetas, e que os outros profetas tiveram. Pela fé, eles conquistaram os reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram a chama de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Por que nós precisamos ter fé? Porque quando nós temos fé, a nossa fraqueza é transformada em força. Porque quando nós temos fé, qualquer coisa que parece impossível se torna possível. Qualquer coisa que parece muito maior do que você, muito mais forte do que você, muito mais difícil do que você poderia alcançar e resolver, se torna instantaneamente tranquilo porque você tem fé. Nós precisamos ter fé porque com fé a gente acaba com medo. Se a gente volta para o texto, olha o que eles fizeram. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo, escaparam de morrer da espada. Muros caíram, mar foram abertos por causa da fé. Nós precisamos ter fé, porque sem fé é impossível com que a gente faça aquilo que é impossível. Sem fé a gente não consegue se movimentar. O medo, diante de uma situação difícil, diante de uma circunstância difícil, imagina essas pessoas diante de um leão, o medo ele te paralisa. Mas quando você tem fé, você avança, você continua caminhando. Billy Graham tem uma frase muito boa, ele fala: o medo pode nos paralisar, nos impedir de acreditar em Deus e nos fazer deixar a fé. O diabo ama um cristão medroso. Então, quando nós temos fé, aquilo que nós temos de fraqueza se torna a nossa força. Quando você não tem fé, parece que tudo é inalcançável. Nada acontece. Parece que você está o tempo todo patinando e você não consegue avançar. Seja através de profundidade com Deus, ou através daquilo que você quer para a sua vida, ou através das coisas que você quer vencer na sua vida, seja na sua família, seja no seu trabalho, na sua faculdade. Quando você não tem fé, é como se você ficasse estagnado e você não visse nada acontecer. Você não vê as coisas se movimentando, você não vê os resultados. Você não vê as coisas mudando. Sempre nós damos desculpas externas para o fracasso daquilo que nós fazemos, mas muitas vezes isso é falta de fé. Nós precisamos ter fé, porque sem fé é impossível andar à altura do que nós fomos chamados como igreja e como cristão. Nós precisamos de fé. Nós precisamos ter fé, porque quando nós temos fé, o que nós temos de fraco se torna forte. E aí nós podemos fazer qualquer coisa debaixo da vontade de Deus. É por isso que nós precisamos ter fé. E aí, o segundo ponto,
como que eu tenho fé? Eu entendi que eu preciso ter fé, eu entendi que é a fé que me move, a fé que me impulsiona, a fé que faz com que eu olhe assim para a circunstância. E aqui quando Jesus falou sobre a montanha, de que se você tiver uma fé como um grão de mostarda, que se desenvolve, que cresce, você vai poder olhar da montanha e pedir para ela sair da frente. Não é que seus problemas vão acabar, eles só vão ser menos impeditivos de você continuar caminhando. Os problemas vão continuar. Aliás, você ser cristão com fé, provavelmente você vai ter mais problemas. O lance é que com fé, eu estou diante dos problemas e eles estão abaixo de mim. E eu consigo caminhar, pular eles e continuar caminhando para a visão que Deus derramou sobre mim e quer para mim. Isso para a gente hoje, como juventude, é entender que nós podemos passar por momentos ruins. Mas se eu for olhar, eu nem preciso ler a Bíblia para saber que Deus quer alcançar mais vidas. Você concorda comigo, sim ou não? Deus, Ele quer salvar as pessoas. Ele quer transformar a vida das pessoas. Ele quer resgatar as vidas das pessoas. Quando isso acontece, o que acontece com esse lugar? Esse lugar fica cheio. Então, eu nem preciso olhar para a palavra para entender que o desejo do coração de Deus é que esse lugar seja inundado por jovens e adolescentes. Não porque a nossa igreja tem que crescer, mas porque isso vai ser um reflexo de pessoas sendo alcançadas e transformadas. Então, se eu creio que essa é a visão de Deus para mim, eu tenho fé absoluta nisso. Só que nós vamos enfrentar diversos problemas. E nós precisamos ter fé para olhar para os problemas que vão aparecer, para as diversidades, e olhar para a visão que Deus quer derramar sobre essa juventude. E falar, os problemas são grandes, eles são difíceis, mas eu tenho fé naquilo que Deus falou que iria acontecer aqui. Então eu peço para essas montanhas ficarem um pouquinho de lado, porque eu vou passar sim e alcançar a visão que Deus tem para mim. É por isso que nós precisamos ter fé. E não é só uma fé que tem que vir da G e do Gui, de mim e da Mari, do Zé Luiz ou de qualquer pessoa que está aqui à frente de uma rede ou à frente de um PGM. Não tem relação só com o líder de PGM ou coordenador ou supervisor. Tem relação com todos nós. Todos nós precisamos ter fé. Para que a gente entenda que Deus quer fazer algo aqui. E nós precisamos caminhar em direção àquilo que Ele tem nos falado que Ele quer fazer nesse lugar. E a segunda pergunta é: como que eu tenho fé? Isso é uma boa notícia para a gente. Se você abre lá em 2 Pedro, versículo 1, também, capítulo 1, versículo 1. Nós lemos Simão Pedro falando o seguinte, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de quem? Jesus Cristo. Vocês estão comigo aqui, gente? Nosso Deus e Salvador. Ele está dizendo, olha, existe uma fé, a mesma fé que é compartilhada com todos nós, ela foi concedida porque você fez alguma coisa? Não. Porque você decidiu vir para a igreja ou para o seu PGM? Não. Ela foi concedida por causa de Jesus Cristo. E se nós lemos também Judas capítulo 1, versículo 3... Judas capítulo 1, versículo 3, olha o que Judas vai falar. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendo a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Como nós temos fé? A resposta para essa pergunta é uma boa notícia de que você já tem a fé necessária. Porque ela foi depositada sobre você no dia em que você encontrou Jesus Cristo. Entende? Você não pode ser um gerador de fé, você não gera fé. Existe uma fé, uma porção de fé que foi colocada sobre você no dia que você olhou para Jesus e falou: Jesus, eu confio no Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida, o Rei que vai reinar sobre as minhas decisões. Nesse dia, quando você entregou sua vida para Jesus, uma porção de fé foi depositada sobre você. Foi colocada sobre você. O que nós precisamos fazer é fazer com que ela cresça, batalhar para que ela permaneça. Isso já foi. A busca de encontrar sua fé acaba quando encontramos a Cristo. E essa é uma ótima notícia, porque eu e você podemos ter certos de que todos nós temos uma porção de fé. Talvez umas com uma árvore um pouco mais crescida, outros ainda estão numa semente que está brotando, mas todos nós temos uma medida de fé. Então se você chegar para mim e fala: eu não tenho fé, eu falo: olha, talvez você não entenda a fé que você tem, mas eu tenho certeza absoluta, existe fé sobre o seu coração. O que nós precisamos fazer como igreja, como juventude, como cristãos, é fazer com que essa fé cresça.
fazer com que essa fé se desenvolva, porque algo já foi depositado sobre você. Não é sobre ter ou não ter, porque todos nós temos, é sobre o tamanho da fé que nós temos, porque todos nós temos fé. Deus já colocou isso sobre nós, sobre o nosso coração. Então a pergunta é: como que eu tenho fé? A resposta é: você já tem o que é necessário. O que nós precisamos fazer é fazer com que essa fé cresça e se desenvolva. Amém, gente? E nós temos o próximo ponto, que é onde a nossa fé é aprovada. Eu entendi por que eu preciso ter fé, porque sem fé é impossível que eu continue caminhando. É impossível que você alcance aquilo que Deus tem para a sua vida, seja como pessoa, seja como comunidade. Eu já entendi que eu já tenho a fé necessária, pelo menos para dar os primeiros passos, para me desenvolver, para conseguir pular os primeiros problemas. Aí a próxima é onde a nossa fé é provada. Porque uma coisa que pode acontecer é você ter uma falsa fé. Você achar que você está acreditando, que você está crendo naquilo, que você tem fé naquilo, mas na verdade você está se apoiando em algumas coisas que, se essas coisas forem retiradas, você percebe que na verdade você não desenvolveu fé nenhuma. Você achou que estava desenvolvendo, você achou que estava crescendo, mas na verdade era uma fé falsa. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Se você estiver anotando, faz bem. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Por esta causa, nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e a fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês têm suportado. Enquanto nós vemos as coisas acontecendo, é muito fácil crer naquilo que Deus tem falado conosco. Vamos supor que Deus compartilhou uma promessa que Ele tinha para a sua vida. E quando você vê as portas se abrindo, você fala: é isso aí mesmo. Olha só, as coisas estão caminhando, estão acontecendo. Mas começa a vir tribulações, começa a vir problemas, começa a vir dificuldades. Quando essas coisas vêm sobre você, e elas vão vir, é nesse momento que a sua fé é provada. Para você realmente entender se você tem aquela fé verdadeira, que apesar de tudo continua caminhando para aquilo que Deus falou para você, ou se você desiste porque a gente não tem mais estrutura, a gente não tem mais coisa, a gente não tem aquilo. Ou a gente consegue olhar para os problemas e para as montanhas e pedir que eles saiam da frente para que a gente continue caminhando para aquilo que Deus nos deu e nos prometeu. Ou a gente olha para as situações e fala: eu acho que não dá. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que as coisas não vão funcionar. Quando tudo está fácil, quando a gente vê os resultados, quando a gente vê os frutos, é fácil permanecer em fé. É fácil eu permanecer aqui na igreja quando estou vendo as coisas bombando, quando eu estou vendo as coisas acontecendo. Mas se vier dias onde nada disso acontecer, será que eu ainda vou continuar crendo naquilo que Deus falou sobre nós? Será que eu vou continuar crendo naquilo que Deus prometeu na nossa vida? Quando nós lemos, voltamos lá em Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, eu li daqueles que fizeram coisas maravilhosas com a fé. Agora, olha para essa parte, a partir do versículo 36, o que aconteceu com aquelas pessoas que tinham fé. Hebreus 11, versículo 36. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em meio a prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Você vê que primeiro ele fala que alguns, por causa da fé, conseguiram fugir da espada. Mas aqui ele está falando que aqueles que também tinham fé foram mortos pela espada. Alguns andavam vestidos com pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, esconderam-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido. Nós vemos que só ter fé não vai me causar uma caminhada sempre positiva. Ao contrário, normalmente a fé não nos leva por caminhos vitoriosos. Mas isso é proposital, porque é nesses caminhos que a nossa fé é provada. É nesses caminhos onde eu consigo saber se a fé que eu tenho é realmente aquela fé que não provém de mim mesmo. Porque é muito simples eu continuar caminhando se a minha conta bancária continua no azul.
É muito simples eu continuar louvando a Deus se a minha família é uma família estruturada e está indo todo mundo bem, meus filhos estão indo bem. É muito tranquilo eu permanecer tranquilo se os meus pais estão com saúde ou eu estou com saúde. Mas nos dias que isso não acontecer, aquilo que você sustenta a sua fé, será que você vai permanecer? Porque esses dias podem chegar. E se esses dias chegarem, nós vamos continuar caminhando na visão que Deus tem colocado para nós? Nós vamos continuar caminhando, glorificando ao nome de Deus, sabendo que tudo acontece por causa da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É nesses momentos que a nossa fé é provada. Mais uma frase de Billy Graham: a coragem é contagiosa. Quando o homem valente permanece firme, os outros também endurecem. Eu quero pedir para que os líderes de PGM se coloquem de pé. Os líderes de pequenos grupos, a célula, fica de pé, por favor. Supervisores e coordenadores, se vocês estiverem também, fica de pé. Só precisa de poucos para que a coragem seja contagiosa. Eu quero que você que está próximo do seu líder, do seu supervisor, você feche seus olhos e estenda suas mãos para eles. Nós vamos começar a orar, e você vai começar a orar aí no seu lugar, para que a fé que está no coração de Deus seja transbordado na vida deles, para que eles permaneçam, para que eles sejam esses corajosos que vão continuar, e eles nos contaminem com as suas coragens, eles nos contaminem com a sua fé, eles nos contaminem com a caminhada que eles vão conseguir, apesar das dificuldades. Comece a orar, porque pode aparecer problemas, situações difíceis sobre a vida deles, mas que eles continuem caminhando na promessa que Deus colocou no coração deles. Comece a orar no seu lugar, pedindo para que a fé deles seja desenvolvida, e eles tenham uma fé que cresça como um grão de mostarda. Comece a orar para que eles entendam que a fé não provém deles, eles já têm a fé necessária, que Deus colocou eles nesse local, porque Ele confia nas mãos dEle, confia no trabalho de cada um deles. Deus, nós estamos aqui como igreja, estamos orando por essas pessoas que estão de pé, Deus. Estamos estabelecendo aqui, Deus, algo profético para que a fé deles cresçam, Deus. Cresçam no Senhor, cresçam realmente como uma semente de mostarda, Pai. Que diante das dificuldades eles possam continuar caminhando, entendendo que existe uma fé sobrenatural que já está sobre eles, e que eles podem continuar caminhando na promessa que o Senhor colocou sobre a vida deles. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora você que não é líder de PGM, não é supervisor, não é coordenador, não é nada, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Toda a igreja ficasse de pé. E agora você vai começar a orar pela sua vida. E você vai trazer isso aqui para uma realidade, e não é nada místico. É só para que a gente entenda que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. E ela está operando sobre nós aqui nesse momento. E eu preciso entender isso e declarar isso sobre a minha vida, para que eu viva à altura disso. Então no seu lugar você vai começar a orar. Vai começar a falar: Deus, eu já tenho a fé que eu preciso. Isso já foi derramado sobre mim. Eu entendo por que eu preciso fé. Deus, que eu permaneça diante das dificuldades. E seja a dificuldade que for que você está passando na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, diante da fé que Deus tem colocado no seu coração e as promessas que Ele tem para você, e eu não sei quais são, você pode dizer para essas montanhas se afastarem para você continuar caminhando. Então começa a orar no seu lugar. Começa a pedir: Deus, aviva essa fé no meu coração. Mostre essa fé que está sobre mim. Pai, nós estamos aqui, Deus. E a sua palavra diz que nós já temos a fé necessária, Pai. Que ela se desenvolva, que ela cresça, que ela permaneça, que ela continue, Deus, sobre nós. E que a gente desenvolva ela, que a gente faça com que ela cresça como um grão de mostarda. E a gente entenda que diante das situações, não é que nós vamos estabelecer que as situações não vão nos abalar, não vão acontecer sobre nós, mas que diante disso, apesar disso, nós vamos continuar caminhando. Porque nós podemos entender que a sua promessa é permanente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar no seu lugar. Quando as promessas de Deus, a visão que Ele tem para nós, tudo aquilo que já sonhamos não acontece, parece que fica até pior, é quando a nossa fé é provada. E aqui eu vou para o último ponto, porque nós entendemos por que nós precisamos ter fé. Entendemos que eu já tenho fé, e eu entendo onde a minha fé é provada, que é diante das dificuldades. E agora eu quero mostrar para vocês e falar como que nós permanecemos em fé.
Como que eu e você permanecemos nessa fé e desenvolvemos essa fé como um grão de mostarda? Se nós voltarmos aqui para a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, nós temos algumas pessoas que nos chamam a atenção. Você conhece algum desses personagens, alguma dessas histórias? Nós temos Abraão, que se você ler a história dele, ele foi o pai da fé, mas ele também foi um mentiroso, uma pessoa que mentiu. Nós temos Jacó, que foi um enganador profissional, passava a perna em todo mundo. Nós temos Moisés, que não entrou na terra prometida. Nós temos Davi, que foi alguém que foi um adúltero e assassino. Nós temos Gideão, que terminou a vida com orgulho, querendo ser rei. Nós temos Sansão, que era alguém mulherengo, que pegava geral. Então nessa galeria, que a Bíblia nos fala que eram homens de fé, nós podemos ter uma certeza, que a fé não tinha nada a ver com o que eles faziam. Porque eles eram mentirosos, enganadores, assassinos, e eles foram considerados como heróis da fé. Então a fé não tem nada a ver com o que você faz. Nem se você tenha tido uma história terrível ou uma história maravilhosa. A fé não está baseada naquilo que eu e você fazemos. Ela não está sustentada naquilo que nós fazemos. É por isso que eu tenho certeza que eu posso permanecer em fé. Porque não importa o que eu faça, essa fé está sustentada por outra coisa. Existe um engano onde as pessoas falam que para você ter fé, você tem que se lançar. Você não sabe o que vai acontecer, você só se lança no escuro. Confia em você mesmo, confia na sua fé interior e você se lança. Mas não é isso. A nossa fé não está baseada num algo que eu posso me lançar e pode dar certo ou não. Quando nós lemos Tiago, capítulo 5, versículo 17, ele diz o seguinte: Elias era humano como nós, no entanto, orou insistentemente para que não caísse chuva, e não choveu durante 3 anos e meio. Elias era humano como eu e você, exatamente como você, imperfeito, pecador, difícil, como nós. E ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra por 3 anos e meio. O que essa palavra nos fala é que nós temos uma fé que nós ainda não vimos o potencial que ela pode causar para transformar a vida das pessoas. Deus usou essas pessoas cheias de pecado e erro, e Deus nos usa, porque mais uma vez a fé não está sustentada naquilo que você faz. Em Romanos capítulo 5, versículo do 1 ao 2, nós descobrimos onde a nossa fé é sustentada. Nós não damos um salto e pensamos: será que vai? Então o que Deus tem falado sobre nós como juventude, de que Ele quer alcançar as pessoas e encher esse local, porque pessoas estão sendo salvas, não é uma coisa que eu me lance e falo: pode ser que dê certo, pode ser que funcione. Quando eu olho para o meu pequeno grupo e falo assim: eu tenho certeza que Deus vai impactar as pessoas daqui, e elas vão sair transformadas, cheias de amor. Não é algo que eu me lanço para fazer e falar: pode ser que funcione. Não, eu tenho certeza que aquilo vai funcionar. Quando você olha para a sua família, talvez veja a sua família destruída, talvez seus filhos, talvez os seus pais, não é uma coisa que eu vou ter fé de que vai melhorar. Não, você pode se lançar sobre algo que sustenta a sua fé e ter certeza que isso pode acontecer. Em Romanos 5, 1, 2, nós lemos: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos esperança de participar da glória de Deus. Sabe o que sustenta a nossa fé de que tudo isso que nós falamos aqui vai acontecer? A própria morte e ressurreição de Cristo. Então eu não me lanço falando: pode ser que aconteça. Eu me lanço na estrutura, no pilar mais poderoso do universo, que é a morte e a ressurreição de Cristo. E eu tenho certeza que eu vou cair num solo firme, mais firme que existe. Porque o que me diz que as promessas de Deus, que Ele tem falado para nós, que Ele tem falado para você, vão acontecer, porque o que está sustentando é o poder supremo de todas as coisas. Não tem nada mais vivo, nada mais real, nada mais poderoso do que a morte e ressurreição de Cristo. E é isso que sustenta a nossa fé. Então eu posso ter certeza de que Deus Ele vai fazer mais através de nós, porque o que sustenta isso é o poder de Jesus Cristo. É o poder da sua ressurreição.
É por isso que eu sei que nós podemos permanecer em fé, porque não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que Jesus fez na cruz. E Ele sustenta todos os nossos passos como uma estrada, onde nós podemos caminhar em direção à visão que Ele nos deu. Jesus está vivo, e isso é suficiente para a gente crer que a nossa fé é viva. E tudo aquilo que era impossível aos nossos olhos pode ser possível, por causa da fé que já está sobre os nossos corações, que já está sobre mim e sobre você.